Vamos analisar esse circuito muito simples, é apenas um circuito série, contendo uma bateria, poderíamos chamar de B1, por exemplo. Aqui é a corrente, representa o sentido da corrente, do negativo para o positivo. Aqui eu tenho uma outra bateria, poderia chamar de B2, observe, elas estão em série. Por que elas estão em série? Olha, o polo negativo desta aqui está ligada no polo positivo desta. Desse modo, a corrente pode percorrer as duas baterias. Quando a gente tem duas baterias ligadas desse modo em série, as tensões de ambas serão somadas, ou seja, a tensão de uma é somada com a tensão da outra. Se esta tiver 12 volts e esta também 12, nós vamos ter no total aqui 24 volts. A corrente, já sabemos, o sentido é sempre do negativo para o positivo. Aqui eu tenho um fusível. Para que serve o fusível? Em qualquer circuito eletrônico, um fusível serve, vamos dizer, como segurança para qualquer curto-circuito, qualquer excesso de corrente que há no circuito. O fusível rebenta. Ele abre, abrindo o circuito e pronto. Aí o circuito não vai funcionar mais, não vai ter mais corrente e o curto-circuito que por acaso existir vai desaparecer, logicamente, porque o circuito não funciona. Então o fusível serve como precaução para qualquer curto-circuito dentro de um circuito eletrônico, um circuito elétrico qualquer. Desse modo, eu tenho aqui um circuito fechado, observe. O fusível fecha, eu tenho aqui um resistor R1, eu tenho um resistor R2, este jump aqui fechando o circuito. Jump, você já sabe, é uma ligação entre dois pontos de um circuito. Um outro jump, jump 1, jump 3, e aqui eu tenho um outro jump. Eu coloquei esses jumps e mais essa chave fechada para que a gente possa ter o circuito fechado e desse modo analisar o circuito para os valores que vamos ter aí. A primeira coisa a determinar num circuito como esse é o valor da corrente. Nós precisamos determinar o valor da corrente I para depois determinar qualquer outra coisa. Então, por exemplo, isso logicamente a gente conhecendo o valor da tensão e da tensão, ou seja, nós temos aí duas baterias, as tensões somadas. Eu vou fazer o cálculo, aqui os cálculos, calculando valores, com esta calculadora. É uma calculadora científica, bastante barata, eu paguei aproximadamente R$10. Você pode adquirir uma calculadora como esta aqui para usar nos seus trabalhos de eletrônica, principalmente se você for se dedicar ao ramo da eletrônica. Por quê? Porque na eletrônica nós calculamos muita coisa. Muitas vezes é necessário se fazer cálculos de corrente, geralmente é corrente, tensão e resistência, e muitas vezes potência também. Esses são cálculos bastante utilizados ou bastante necessários dentro das áreas da eletrônica. Então eu vou usar esta calculadora, eu calculo os valores, você apenas escreve aí no seu caderno ou na folha de papel que você tem em mãos, você escreve as fórmulas, do mesmo jeito que eu escrevo aqui, você expressa desse modo aí no teu caderno, e você não precisa calcular os valores. Eu calculo aqui nesta calculadora e depois mostro a você o valor calculado. Para frente, você querendo, você muda os valores que a gente vai colocar aqui, ou que a gente tem no circuito, e desse modo você calcula e exercita a sua mente. Vamos lá então. Se eu tiver esta resistência, esta bateria, eu vou chamar de B1. Então eu coloco aqui.
tensão E de B1 igual a tensão E, vou colocar aqui B1. Você já sabe. Então, tensão de B1 igual a 12 volts. Vamos colocar 12 volts. Anota aí no teu caderno. Tensão de B2 igual a 12 volts. Você já sabe que baterias ligadas em série soma-se as tensões individuais de cada uma. Desse modo, você põe esta expressão aqui também. Tensão E, vamos colocar tensão total, tensão ET. E a tensão total que a gente tem neste circuito é igual a B1 mais, ou EB1 mais EB2, que é igual a 12 volts, expressa assim, 12 volts mais 12 volts, igual a 24 volts. Não precisamos calcular na calculadora, simples. Está vendo? EB1, tensão de B1, 12 volts, EB2, tensão de B2, 12 volts, ET, a tensão total das duas ligadas em série, dá EB1 mais EB2 igual a 12 mais 12 igual a 24 volts. Muito bem, nós temos no circuito 24 volts. Agora, observe esta resistência R1, nós não temos assinalado ali o valor, nem R2. Vamos colocar valores para esses resistores. Então, colocamos aqui R1, aqui, vamos pôr aqui, R1, vamos colocar aqui 5 ohms. 5 ohms. R2 igual a 15 ohms. 15 ohms, está aí. O que queremos achar utilizando a lei de Ohm? Já que nós temos dois parâmetros, temos tensão, temos resistência, vamos determinar a corrente. Só que antes, nós precisamos ver o que acontece com a resistência total aqui no circuito. Porque a resistência total, nós temos aí duas resistências. A resistência total vai ser igual à soma, ou à adição, das duas resistências. Desse modo, RT, vamos colocar aqui, RT igual a R1 mais R2. Guarde bem isso na memória. Ou seja, quando tivermos resistores em série, ou resistências em série, devemos somar as resistências individuais, os resistores individuais. Se R1 é 15 ohms, é 5 ohms, e R2 é 15 ohms, vamos ter então na expressão, anote aí assim, RT igual a R1 mais R2, que é igual a 5 ohms mais 15 ohms. 5 mais 15 não precisamos da calculadora, dá 20 ohms. Olha aí. RT é resistência total de dois resistores ligados em série. Se tivéssemos 3, estaríamos somando as 3 resistências ou os 3 resistores. RT aqui é R1 mais R2 igual a 5 ohms mais 15 ohms igual a 20 ohms. Muito bem. Agora vamos, desse modo, determinar qual é o valor da corrente no circuito. Temos lá a nossa lei de Ohm, que diz que I é igual, lembra?
Olha no triângulo, se você anotou aí, E sobre R. Expressa assim, desse modo. E agora coloque valores. Quanto? Quanto é E? A tensão total, 24 volts, 24 volts dividido por quanto? Quanto é a resistência total? 20 ohms. 20 ohms. Muito bem. Então, I vai ser igual a 24 dividido por 20. Vamos fazer na calculadora, eu faço aqui e você anota o valor lá na expressão. Então, 24 dividido por 20. 20 igual, olha aqui, olha lá, quanto que deu? 1,2 o quê? Amperes, porque ampere é a unidade de medida de corrente. Então vamos anotar lá. I igual a 24 dividido por 20, tivemos quanto mesmo? Quanto foi? 2, ou 1, deixa eu fazer outra vez. 24 dividido por 20 igual a 1,2. Então, I vai ser igual a 1,2 o quê? Amperes. Colocando o A, você já sabe que é amperes. Então, I igual a E total, dividido pela R total. Poderia colocar aqui T, aqui também o T. I vai ficar igual a 24 volts dividido por 20 dá 1,2 amperes. Portanto, essa é a corrente. Agora, vamos ver o que vai acontecer sobre esses dois resistores. Nós não falamos ainda, vamos falar agora, do que significa queda de tensão. Nós falamos o que significa tensão. A tensão fornecida por uma bateria, a tensão que existe num circuito. Não falamos de queda de tensão. O que é queda de tensão? É a tensão que sofre uma queda em cima de um resistor. Desse modo, se eu tenho aqui dois resistores, eu vou ter uma queda na R1 e vou ter outra